Meus irmãos, paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa sexta lição da nossa escola bíblica dominical deste segundo trimestre. Hoje vamos estudar os capítulos 6, 7 e 8 do Evangelho escrito pelo apóstolo João, contextualizando, onde Jesus fala que ele é o pão da vida, é a água da vida, é a luz do mundo. Lembrando que nossa revista está contextualizando, estamos estudando neste trimestre o Evangelho escrito pelo apóstolo João. Quando João escreveu o Evangelho, bem como as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João e o Apocalipse, João era o único dos discípulos de Jesus ainda com vida, dos 12 ali próximos de Jesus. João escreveu tanto o Evangelho quanto as epístolas do Apocalipse, aproximadamente ali entre os anos 85 a 98 depois de Cristo, certo? João, diferentemente dos evangelhos sinóticos, onde o conteúdo dos evangelhos sinóticos são parecidos, João vem mostrar no seu evangelho a defender a deidade, a divindade de Jesus Cristo. Haja vista que estavam ocorrendo muitas heresias, a exemplo dos gnósticos, do gnosticismo, onde estavam negando a divindade, a deidade de Cristo. Já no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho, João já começa nos informando a respeito da divindade de Cristo, quando ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No Evangelho escrito por João, João relata, descreve 7 sinais, 7 milagres, 7 sermões do Senhor Jesus Cristo, todos apontando, dando ênfase, dando um enfoque para a divindade do Senhor Jesus Cristo. Nossa sexta lição, o título: Pão da vida, água da vida e luz do mundo. Os objetivos desta nossa lição: trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, saber que só Jesus pode saciar nossa sede interior e acreditar que Jesus é a luz àqueles que estão em trevas. O nosso texto áureo está no capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Verdade prática: Jesus é o elemento básico da vida. Ele, Jesus, é a própria vida. E a nossa leitura bíblica desta nossa lição está no capítulo 6, versículo do 22 ao 40. Porém, é importante que estudemos os 3 capítulos, o 6, o 7º e o 8º, onde Jesus está descrevendo, discorrendo a respeito dele ser a vida, o pão, a água da vida e a luz do mundo, ok? Nosso primeiro tópico desta nossa lição: o pão da vida, comida e verdade, discurso do pão e reações aos discursos de Jesus, reações dos judeus ao discurso de Jesus, quando ele declara que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida
e quem não comer do seu corpo ou não beber do seu sangue não pode entrar no céu. Isso causa um alvoroço, uma murmuração entre os ouvintes de Jesus. No capítulo 6, versículo 27, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Nós estudamos na nossa quinta lição, Jesus havia chegado em Nazaré, em Caná, novamente, Caná da Galileia. O filho, um oficial de Herodes Antipas, sai de Cafarnaum, aproximadamente 24 quilômetros de Caná, e vai até Jesus, pedindo que Jesus fosse com ele para curar seu filho que estava moribundo, estava enfermo. Jesus libera uma palavra de cura, aquele oficial acredita nas palavras de Jesus, imediatamente seu filho é curado. Jesus sobe novamente para a Judéia, vai a Jerusalém, está tendo a festa ali da Páscoa, Jesus entra, chega ali no tanque de Betesda, onde está aquela multidão de enfermos, de paralíticos. Jesus cura aquele enfermo, aquele homem havia 38 anos enfermos, era um dia de sábado, e Jesus se retira. Mais tarde, Jesus encontra aquele homem no templo, ele estava carregando a maca que ele andava. Os fariseus interrogam aquele homem, querendo saber quem havia curado ele, porque esse milagre tinha sido realizado num sábado. Veja que tamanha hipocrisia. A multidão fica atrás de Jesus, né? Jesus atrai a multidão, do mesmo jeito atrai a fúria dos líderes religiosos. Após esse milagre e muitos outros, Jesus desce novamente para a Galileia novamente, onde fica ali Caná, Nazaré, onde Jesus foi criado, Cafarnaum, Tiberíades, tá? Jesus sobe novamente, desce novamente para a Galileia. No território ali, na região da Galileia, uma grande multidão começa a acompanhar Jesus. Jesus se retira ali das comunidades, vai até algum lugar ali deserto, a multidão acompanha, Jesus manda que o povo sentem ali nas campinas e ele começa a ensinar. Os discípulos de Jesus ficam preocupados por causa do horário, haja vista que o horário já estava avançando e não daria tempo do povo voltar para as suas casas, para as suas comunidades. Muita gente, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos ficam preocupados porque o povo não tinha o que comer. Jesus pergunta aos discípulos o que eles tinham e eles encontram com algumas pessoas, com a criança, pães e peixes. Jesus multiplica, alimenta toda aquela multidão e ocorre aquele alvoroço, aquela alegria, aquela festa por aquele tão extraordinário milagre, registrado aqui no capítulo 6. Tá? Do Evangelho escrito por João. Quando a multidão se alimentou dos pães e dos peixes, do outro lado do mar chegou a Cafarnaum, ou seja, com esse milagre, aquele povo queria fazer Jesus seu rei, proclamar Jesus seu rei. Jesus se retira do meio deles, vai orar, e os seus discípulos entram ali nos barcos que estavam ali, alguns barcos, e atravessam o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, e vai para o outro lado, para Cafarnaum. Aquela multidão, ou muitos daqueles povos que estavam ali, daquele povo que estava ali, entra naqueles barcos que estavam ali próximos, também atravessa o lago ali de Nazaré, de Tiberíades, e vai para o lado de Cafarnaum também, juntamente com aqueles que já se encontravam lá. Quando eles chegam, Jesus já estava lá.
Aí eles perguntam: mestre, quando chegastes aqui? Capítulo 6, versículo 25. Eles viram que Jesus não pegou o barco com os apóstolos, Jesus tomou uma direção oposta, né? Mas quando chegaram lá, Jesus já estava. Jesus responde: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Aí Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Capítulo 6, versículo 27. É importante a gente pontuar aqui que os milagres de Jesus, os sinais, tinham passavam uma comunicação muito mais profunda, um sentido muito mais profundo do que os próprios sinais, os próprios milagres em si. Jesus, na verdade, queria que as pessoas olhassem além do milagre, não se concentrassem simplesmente no milagre em si, porque Jesus queria que eles olhassem para Cristo, para Ele, tá? Como o Filho de Deus, como aquele que veio trazer vida. No próprio discurso de Jesus está isso implícito. Jesus queria que o povo compreendesse que os sinais apontavam para algo muito maior, que era o reino de Deus, o Filho de Deus, entre os homens, ou seja, tudo aquilo que os judeus tanto almejavam, tanto esperavam, havia chegado até eles. No entanto, seus olhos espirituais estavam fechados, tá? Aí Jesus realiza esse milagre, essa multiplicação no meio deles. A fama de Jesus estava correndo por todos os lugares, multidões, povos de várias comunidades, até fora de Israel, estavam vindo conhecer, ver quem era aquele que estava realizando tantos milagres. E Jesus, nesta ocasião, multiplica os pães. Tá? O povo atravessa aquele lago, dá um jeito de chegar até a região de Cafarnaum, esperando que Jesus realizasse outros milagres. Aí eles fazem outra pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Né? Uma vez que a ordem de Jesus era para que eles trabalhassem pela comida que não perece, né? Eles querem saber como é que se faz esse trabalho. Aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Deus tenha sido enviado, ou seja, em Jesus, no próprio Jesus que estava entre eles. A salvação é algo que não parte do homem, mas Deus, pelo seu tão grande amor, enviou até nós o seu Filho. E, no entanto, os judeus estavam em busca dos milagres, dos sinais. Não é muito diferente do que nós vemos em nossos dias. As pessoas querem bênção, querem milagre, querem chave disso, chave daquilo, porta aberta para isso, porta aberta para aquilo. Eu quero a bênção, mas não quero compromisso com aquele que me dá a bênção. As pessoas hoje buscam facilidades. Enquanto está sendo satisfeita as suas vontades, saciada as suas necessidades, está tudo bem. Quando aquele que me abençoa, que abre a oportunidade para mim, me exige que eu observe a sua lei, os seus mandamentos, que eu olhe mais além do simples milagre, da simples bênção, e eu rejeito, é isso que acontecia com o povo. A gente lembra, volta lá para o deserto, quando o povo saiu do Egito, Deus abre o mar, Deus manda uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia,
Deus faz água saloba ficar doce, Deus manda maná toda manhã fresquinho, Deus manda codornizes no final da tarde. Quando a glória de Deus desceu no Monte Sinai, e aquele monte estremeceu, o povo ficou atemorizado, com tanto medo, que rogou a Moisés que Deus falasse com Moisés, e Moisés transmitisse a mensagem a eles, pois eles estavam com medo de serem mortos, consumidos pelo poder de Deus. Então, diante de tantos milagres e tantos sinais, o povo não cansou de murmurar, não cansou de criticar, não cansou de zombar, de se rebelar contra Deus, contra Moisés, contra a liderança. Volta e meia, as murmurações eram manifestadas ali no meio do povo. Jesus está realizando milagres, sinais, apontando para que o reino de Deus tinha chegado, e mesmo assim o povo estava pedindo a Deus um sinal. O que sinal tu nos dá para que creiamos que tu és o Filho de Deus? Tá? Então a credulidade do povo é terrível. No capítulo 6, versículo 32, o discurso do pão, Jesus replica: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Tá? Isso está relacionado com a terceira pergunta que aquele povo faz para Jesus. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Ou quais são os teus feitos? Capítulo 6, versículo 30. A incredulidade era tamanha diante de tantos milagres, tantos sinais que eles estavam vendo, algo nunca visto no meio do povo estava acontecendo, e mesmo assim eles pediam sinais, mais sinais, para que eles viessem a acreditar, a crer em Jesus. E Jesus vai e responde, dizendo que não foi Moisés quem deu a eles o pão do céu, pois o verdadeiro pão do céu só lhe é concedido pelo Pai. O pão que Moisés deu era apenas um símbolo, uma simbologia do verdadeiro pão que desceu do céu e que deu e que dá e daria a sua vida ao mundo. João 3,16. Então, o povo pede um sinal, Jesus realizando sinais, mas o povo queria apenas saciar a sua vontade física, a sua fome física, a sua sede física, enquanto Jesus estava apresentando a eles o pão da vida. Hoje, queremos as bênçãos, mas não queremos compromisso com o dono da bênção. Quando a mensagem é de confronto, é de conserto, é de exortação, é confronto contra o pecado, confronto contra esse estilo de vida contrário ao que a palavra de Deus ensina, não se ouve, não se escuta, muda de igreja, vai embora. A relativização tem tomado conta do povo de Deus. O povo, enquanto Jesus estava realizando milagres, saciando as suas necessidades físicas, curando as suas enfermidades, estava tudo bem. Quando Jesus prega uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de natureza, de atitude, as pessoas começaram a ir embora, a deixar Jesus, dizendo: duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir? Quem é que pode suportar? E passaram a deixar Jesus. Jesus pregou a verdade. Jesus disse: eu sou o pão, eu sou a água. No capítulo 4, aqui de João, Jesus conversando com aquela mulher samaritana, Jesus falou que se ela bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais ela teria sede. Os judeus fazem a pergunta a Jesus, quando Jesus disse que ele era o pão, e se eles comessem do pão que Jesus desse, nunca mais eles teriam fome. Aí eles dizem: Senhor, dá-nos desse pão. Jesus diz: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, aquele que vem a mim,
jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Quando Jesus disse que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida, quem comer do pão que ele lhe desce, da água que ele lhe desce, jamais teriam fome, jamais teria sede. E ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E começa a expor a verdade, a falar que ele era filho de Deus, que ele veio para fazer a vontade de Deus, que era necessário que ele padecesse. O povo começou a ir embora, começou a murmurar, começou a criticar. No capítulo 6, versículo 41, sobre as reações dos judeus, eles murmuravam, pois dele, os judeus, ou seja, de Jesus, Jesus falava, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus começaram a murmurar, começaram a criticar, começaram a se escandalizar quando Jesus terminou esse longo discurso ali na sinagoga de Cafarnaum, está no capítulo 6, versículo 59. Muitos daqueles que seguiam a Jesus julgaram o discurso de Jesus duro demais. Quem é que pode suportar? Quem é que pode ouvir? Paulo vai dizer na carta de Timóteo que não suportarão, nos últimos tempos, não suportarão a sã doutrina. Darão comichões nos ouvidos, serão atraídos a falsos ensinadores, falsos mestres que atrairiam as pessoas a si e não a Deus. As pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Quando Jesus começou a expor a verdade diante deles, começaram a ir embora e a dizer, duro é este ensino, quem é que pode suportar? Em vez de ouvir e correrem aos pés de Cristo, aquilo que eles tanto almejavam, que eles tanto esperavam, que eles tanto buscavam, a chegada do Messias, eles fizeram foi o contrário, endureceram seu coração na sua cerviz, murmuraram e escandalizaram-se com o discurso do Senhor Jesus Cristo, né? O discurso de Jesus provocou aquela debandada geral. Aí Jesus chega para os discípulos mais próximos e diz, e vocês também não irão? Não vão embora? Pedro chega para Jesus e diz, para quem iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna, tá? Então, o propósito de Jesus era ser fiel à vontade do Pai, não ser popular, não massagear a mensagem para agradar um ao outro, não relativizar a mensagem porque alguém não vai gostar. A verdade ela tem que ser dita, tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Goste ou não goste, Deus não muda a sua palavra. No segundo tópico da nossa lição, do capítulo 7, Jesus começa a falar sobre a água da vida, né? Antes da festa, durante a festa e o último dia da festa, nas vésperas da festa ali dos tabernáculos, tá? Jesus ainda estava ali no território da Galileia, uma vez que não desejava ou subir para a Judeia, tá? Porque os judeus, os líderes, estavam procurando prender, matar o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 7, versículo 10, diz, mas depois que seus irmãos subiram para a festa dos tabernáculos em Jerusalém, no território da Judéia, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. A festa do tabernáculo, ele acontecia, durava ali 7 dias, né? Os judeus faziam isso em memória do tempo em que os seus antepassados haviam saído do Egito e no período que estavam ali no deserto, antes de entrar em Canaã, eles habitavam em tendas, tá? Então era um memorial, uma lembrança, né, do que os seus pais passaram, viveram quando saíram do Egito.
Então, Jesus, não atendendo à sugestão de seus irmãos para se manifestar abertamente em Jerusalém, porque sua hora ainda não tinha chegado, ou seja, os seus irmãos, os irmãos de Jesus, né, ironicamente, falara com Jesus: por que tu não se mostra abertamente aos teus discípulos, também lá em Jerusalém, lá na festa? Tu fazes tanta coisa aí, se mostra abertamente, se declara, age abertamente para todos saberem, tá? Jesus não era apenas os irmãos de Jesus que queriam que ele fosse a Jerusalém, né? Na verdade, os irmãos de Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não criam em Jesus, tá? E os judeus, muitos acreditavam, outros não acreditavam. Os fariseus, muitos, os líderes religiosos, muitos acreditavam, não admitiam. A gente vê o exemplo lá no capítulo 3 de João, quando Nicodemos vai ter com Jesus à noite, e Nicodemos diz: mestre, sabemos que ninguém realiza os sinais, os milagres que tu realizas, se não vier de Deus. Então, o próprio Nicodemos admite: sabemos. Porém, publicamente, eles não admitiam. Eles tinham Jesus como uma ameaça. Durante a festa, né, capítulo 7, versículo 14, corria já ali em meio à festa, Jesus chega em Jerusalém, entra no templo e começa a ensinar. Quando a festa já estava em andamento, mesmo chegando em Jerusalém secretamente, capítulo 7, versículo 10, Jesus sobe ao templo e passa a ensinar ali ao público, aquela multidão que estava ali no templo. Tá? O ensino de Jesus provocava admiração no povo. Mateus vai registrar isso no seu evangelho, no capítulo 7, versículo 14. Jesus ensinava com autoridade, vivia aquilo que ele ensinava. Tá? Os escribas não ensinavam da maneira que Jesus ensinava. Jesus acabou acusando os judeus por eles não conhecerem as escrituras. O mestre da lei, os mestres da lei. Eles eram os mestres. Jesus os acusa de não conhecer as escrituras. Por quê? Porque toda a escritura apontava para ele, apontava para Jesus. No entanto, os judeus, os fariseus, rejeitavam veementemente que Jesus fosse o Messias. O ensino de Jesus desperta ainda mais a fúria nos judeus, e eles tramam, né, para que achasse uma forma de lançar Jesus contra a multidão, que a multidão ficasse contra Jesus, um meio de pegar Jesus em contradição para o acusar diante da multidão. Os fariseus, eles tramaram, armaram ali, né, com o sacerdote para que Jesus fosse preso ali no templo, tá? Mas quanto mais eles tramavam, mais a multidão se aproximava, e o discurso de Jesus foi tão extraordinário que até os próprios soldados enviados ali para prender Jesus ficaram comovidos com a maneira que Jesus falava, com a autoridade que Jesus falava. No capítulo 7, versículo 37, no último dia da festa, né, o grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus levantou e exclamou no meio do povo, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No capítulo 6, Jesus está falando sobre o pão da vida, que ele é o pão da vida. No capítulo 7, que ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é a luz do mundo, tá? Então, durante os 7 dias da festa do tabernáculo, um sacerdote enchia, a cada dia um sacerdote enchia ali uma jarra de ouro com a água ali do tanque de Siloé, e acompanhado pelaquela procissão, pelaquela alegria, pelaquela festa, pelo tocar das trombetas, né? Ele entrava ali no templo e derramava a água que ele havia pegado ali no tanque de Siloé, e derramava a água sobre o altar. Essa cerimônia não só
lhe recordava as bênçãos outorgadas, né, a seus antepassados no período lá do deserto, quando, por exemplo, Moisés tocou na rocha, que Deus disse que era para ele falar, e saiu água e saciou a sede daquela multidão, daquele povo, que apontava para Jesus, mas também apontava para a abundância espiritual da era messiânica. No 7º dia desta festa, o último dia, né, no auge ali da festa, o sacerdote acompanhado pela multidão, ao som ali da trombeta da festa, né, daquela procissão, ele acompanhado pela multidão, ele ia até ali o tanque de Siloé 7 vezes. Jesus aproveita esta oportunidade, se coloca no meio ali da multidão, num lugar oportuno, e começa a dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os discípulos, os judeus, ficam enfurecidos com esse discurso de Jesus e tentam prender Jesus de todas as maneiras. Tá? Aqui no capítulo 8, eles criam uma situação, né? O capítulo 8 está falando sobre a luz do mundo. A luz é uma pessoa, né? Apontando para Jesus. A luz é uma promessa, a importância de Jesus, tá? Então, o que é que acontece? Aqui no capítulo 8, eles pegam uma mulher no ato de adultério, né? Pega a mulher no ato de adultério e leva até Jesus. E diz a Jesus, tentando pegar Jesus em contradição: a lei de Moisés diz que, se for pego no ato de adultério, esta deve ser apedrejada. É interessante que a mulher não adulterou sozinha. Ela foi pega no ato. Tinha um homem com ela. No entanto, eles levam apenas a mulher até Jesus. O homem não leva. Joga a mulher diante de Jesus e diz: a lei diz que, se for pega no ato, tem que ser apedrejada. E tu, o que é que diz? Tentando pegar Jesus em uma contradição. Aí Jesus começa a escrever na areia, na terra, e descortina diante deles as suas hipocrisias. Jesus diz: aquele que não tem pecado, ou seja, vocês que se acham limpo, que se acha puro, que se acha justificado, que se acha perdoado. Jesus foi na ferida. Se você acha que não tem pecado, simplesmente que não tem pecado nenhum, pode apedrejar. Pode lançar a pedra. Pode decretar o juízo desta mulher. Pode executar o juízo. Lembra de Mateus no capítulo 5 a seguir, quando Jesus está falando ali no Sermão da Montanha, Jesus disse: tira a trave do teu olho. Tira o cisco do teu olho. Apontar o erro do outro é muito fácil. O difícil é olhar para dentro de nós e tirar a sujeira da nossa vida. Jesus lança diante deles as suas hipocrisias. Olha para dentro de vocês e examinai a vós mesmos. Se sentem mais justificados, mais puros do que esta mulher? Se vocês não têm pecado, pode condenar esta mulher. Descortina a hipocrisia daquele povo. Aí cada um vai saindo de fininho. Fica Jesus e aquela mulher. Aí Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou, mestre. Jesus diz: vai, porque eu também não te condeno, porém não peques mais. No capítulo, na nossa lição anterior,
capítulo 5, com o paralítico do tanque de Betesda, Jesus diz a mesma coisa depois que ele havia sido curado. Olha que não te suceda coisa pior, não peques para que não te suceda coisa pior, tá? Então Jesus perdoa aquela mulher, ela sai restaurada, e aqueles que queriam tanto pegar Jesus em contradição, saem envergonhados, tá? Então, depois que Jesus frustrou os desígnios dos acusadores, Jesus voltou aonde ele estava ali no templo e continuou ensinando, tá? No capítulo 8, versículo 12, diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus já havia se apresentado como o pão da vida, capítulo 6, como a água da vida, para saciar a sede dos sedentos, capítulo 7. Aqui no capítulo 8, ele se apresenta como a luz do mundo. Agora faz mais uma declaração: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não mais andará em trevas, né? A partir de agora, aqueles que me seguem, aqueles que me aceitam, saiu da morte para a vida. No capítulo 8 continua, versículo 12. Quem me segue não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é categórico, é firme em dizer que aqueles que o seguem, não andarão mais na escuridão, não andarão mais nas trevas, mas terão a luz da vida. Capítulo 8, versículo 21. De outra feita lhe falou Jesus dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, sem Jesus, o ser humano perece em seus pecados. Em breve, Jesus iria morrer na cruz, ressuscitaria e subiria aos céus. Mas aqueles judeus que o rejeitaram, obstinados em seus pecados, pereceriam inevitavelmente, pois a porta da graça havia se fechado para eles. Tá? Eles rejeitaram, eles recusaram o Filho de Deus, aquilo que eles tanto esperavam. Olha o contraste com a mulher samaritana, registrado lá no capítulo 4. Quando a mulher soube que Jesus era o Messias, ela não se importou mais com a acusação que tinha sobre o pecado que havia sobre ela, sobre a sua vida pregressa. Ela deixou seu cântaro e foi até Sicar anunciar àqueles moradores da sua comunidade que ela tinha encontrado o Messias. Os judeus, pelo contrário, rejeitaram. Jesus disse que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos foram feitos filhos de Deus, quantos receberam, foram feitos filhos de Deus. Então os judeus perguntaram a Jesus: quem és? Durante todo esse discurso, Jesus estava defendendo a sua divindade, que ele era filho de Deus, que ele fazia a vontade do Pai, ele e o Pai era um. Observe como João defende nas páginas do seu evangelho a divindade de Cristo, a deidade de Cristo. Todo o discurso, todo o evangelho de João é apontando Jesus como Filho de Deus, como aquele que havia de vir ao mundo para salvar a humanidade. Então Jesus responde mostrando que lhes havia anunciado várias vezes. Ele reafirma que o testemunho que dá de si mesmo é o mesmo testemunho daquele que o enviou. Mas os judeus não conseguem compreender ou não aceitam que aquele fosse o seu rei, o seu Messias. Aí Jesus esclarece que quando fosse levantado, ou seja, quando fosse na cruz crucificado, eles, os judeus, iriam então entender que de fato ele era o eu sou, ele era o Filho de Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo,
Houve terremoto, houve trovões, e eles disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Matamos o Filho de Deus. 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído, o templo que eles tanto veneravam, os muros foram destruídos, a cidade foi destruída, foi colocada a fogo. Quem ficou perdeu a sua vida. Quem fugiu perdeu a sua cidadania. Jerusalém, Israel deixou de existir, porque rejeitaram o seu Messias, o seu rei. Crucificaram no madeiro. Mas Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a luz que veio ao mundo. Eu sou a água, e quem beber desta água nunca mais terá sede, tá? Então, somente em Jesus o homem pode saciar a sua sede espiritual, pode saciar a sua fome espiritual, tá? Somente em Jesus nós encontramos luz. Jesus, no Evangelho escrito por Mateus, Sermão da Montanha, Jesus diz que nós, como seus discípulos, como sua noiva, nós somos luz nesta geração. Nós somos sal. Tá? Jesus foi crucificado. Rejeitaram o Filho de Deus. Mas em todo momento João está dizendo, defendendo: este é o Filho de Deus. Ele é divino, ele é santo, ele é eterno. Sem Jesus, não tem como chegar ao céu. Deus respeita a nossa decisão. Se não queremos, Deus respeita. Mas não tem como passar a eternidade com Deus se eu rejeito Ele aqui. Que Deus abençoe.